E hoje nós vamos falar com Ken Rainer, da VBI, aqui no Conversa de Mercado. Tudo bem, Ken? Obrigado por participar aqui conosco. Prazer. Ken é dos Estados Unidos, queria que você contasse um pouquinho como é que foi a tua vinda, da onde surgiu a ideia de você vir dos Estados Unidos para investir no Brasil? Como cheguei aqui? Como chegou aqui? Eu estou aqui, vamos falar a verdade, agora sem mentiras, mais de 10 anos. Mais de 10 anos. Eu cheguei aqui em 2001. E agora estamos em 2019. Você quantos anos? Agora 18 anos. 18 Caraca! anos. Mas parei de contar, depois de 10 anos, parei de contar um pouquinho, para não sentir velho. Mas eu comecei aqui, eu estava trabalhando no Bear Stearns, no banco de investimento, que era na época um dos mais envolvidos com o Brasil, antes que chegaram vários outros. E tinha um time brasileiro, um time de brasileiros extremamente dinâmico. Então, com 20 e poucos anos, eu achei, vou trabalhar com esses caras bacanas, jovens, divertidos, dinâmicos. Lá nos Estados Unidos, lá em Nova York. E comecei a trabalhar com brasileiros, vários que são agora pessoas bem posicionadas no mercado financeiro aqui em São Paulo. Mas comecei a trabalhar com os brasileiros, gostei, vim para o Brasil, gostei o feeling, gostei o sentimento, como sentir de andar nas ruas de São Paulo, de viver em São Paulo, e falei, depois de formado o MBA, falei, eu vou ficar no Brasil. E você veio então para cá como banco de investimento mesmo? Comecei primeiro com banco de investimento, e alguns anos depois saí do setor de banco de investimento, criei uma empresa, um gestor de ativos, com apoio financeiro de um grupo na Suíça. E com isso comecei, que era o predecessor da VBI Real Estate, que chamou na época Vision. Ou seja, Vision começou em 2004, tinha várias áreas de investimentos, desde renda fixa, renda variável e real estate. E em 2009 resolvemos de separar a área do real estate do restante do Vision, e VBI Real Estate foi um spin-off do grupo Vision, com investidores próprios, com time Vision próprio, Brasil etc. Investments tem algum sentido? Era na época Vision Na Brazil época. Investments. Agora é uma empresa que não tem vínculo societário, mas tem uma história que a origem é do grupo Vision. Na VBI você tem outros sócios? Como é que a VBI opera no Brasil hoje? Sim, temos uma empresa 100% brasileiro. Os sócios são participar no gestão. Tem dois sócios fundadores, eu e Rodrigo Abur, que passou 11 anos no Richard Ellis, aqui em São Paulo. Tem mais 3 sócios que ingressaram mais recentemente na sociedade, que são também executivos, um que cuida da área de setor de logística, outro que cuida do setor de crédito estruturado, e o terceiro que é o CFO da empresa. Só tem 5 sócios com participação na empresa. E quais são os segmentos que a VBI atua no Brasil hoje? Sou 100% real estate. Dentro de que estamos organizados por segmento. Tem uma área de galpões de logística, tem uma área de residencial. Hoje em dia, essa área é mais focada em moradia estudantil. Tem uma área que é de retail, que possui alguns shoppings e também está investindo em lojas standalone. Tem um segmento de structured credit, o crédito imobiliário. E tem também uma área mais de support para o restante, que é investor relations, financeiro, contabilidade, etc. So, cada área tem um próprio source de funding, etc. E quanto vocês têm aplicado hoje na soma dessas diferentes áreas? Por volta do entorno de 4 bilhões de reais entre todas as estratégias. E aonde que está a maior parte da alocação, em que segmento? Hoje em dia é bem distribuído. Entre os maiores, historicamente, têm sido escritórios, logística, mas hoje em dia é bem distribuído em todas as áreas. Quando você fala que vocês atuam também na área residencial, porque shopping é renda, né? Student living é renda, né? Condomínio logístico é renda. Sim. Residencial também é para renda ou vocês também atuam daí no residencial na ponta para venda? Historicamente fizemos parcerias com incorporadores para fazer residencial para venda. Hoje em dia, nós chegamos à conclusão da forma que nós investimos nossa exposição da área de residencial para venda seria mais através de mercados públicos. E residencial para renda seria o foco do capital mais de longo prazo. Exato. E nós estamos vivendo hoje no Brasil um momento histórico de redução de taxa de juros. Você está aqui há quase 20 anos, né? Ou seja, quase 20 anos
18 anos aí, né? Ou seja, ainda pegou a época de taxas de juros acima de 30%, de taxa Selic acima de 30%, né? E agora nós estamos falando de 5 com possibilidade de chegar até 4, talvez. E vocês não estão sentindo a possibilidade de aumentar o volume de captação? De ampliar esses fundos? Sim, sem dúvida. Tem várias consequências de juros baixos. Uma é a disponibilidade de mais capital no mercado doméstico. E fizemos bastante captação nos últimos 18 meses, justamente no mercado local, através do fundo imobiliário. E esse movimento é um movimento que é resultado da caída dos juros. E a procura pelo investidor individual e eventualmente mais institucional por oportunidade de conseguir retornos interessantes migrando de renda fixa, CDBs, e etc. Isso é importante para nós. Mas também eu acho que esse movimento de juros mais para baixo vai induzir eventualmente capital estrangeiro também, assim que tem mais confiança na estabilidade político-econômica, que ainda está um pouco em dúvida. Vocês, historicamente, tiveram como estratégia inicial captar dinheiro no exterior e trazer para o Brasil, para aproveitar tanto laços de conhecidos quanto expertise nesses outros países? Ou sempre foi através de investidores nacionais que vocês captavam? Não, sempre iniciamos o business 100% com capital institucional americano e europeu. Nosso business começou ancorado com relacionamentos com investidores institucionais americanos e europeus. A principal base de investidor até 18 meses atrás era quase exclusivamente fundo de pensão público americano, seguradores, fundações, endowments americanos, alguns fundos de pensão público britânicos, seguradores alemãos e algumas famílias europeus. Só em 2000, a primeira captação local foi em 2012, mas acelerou a captação doméstica em 2018 para nós. Agora nós somos mais ou menos 20% capital doméstico, 80% capital institucional americano, europeu e britânico. Qual é o tempo médio que esse capital permanece na carteira, em geral? O objetivo é de 8 a 10 anos. 8 a 10 anos. Bom, e um dos segmentos que mais cresce no Brasil, o tempo inteiro nós vemos eventos, são os tais dos modelos disruptivos de mercado imobiliário. E um deles, que talvez seja o que está mais acontecendo, na prática, efetivamente, é o mercado de student living. Sim. E vocês têm uma operação importante de student living, né, ou são sócios de uma operação importante de student living, que é o Living. Queria que você contasse um pouquinho como é que foi esse processo, esse namoro com eles, o que vocês esperam dessa parceria, onde vocês esperam chegar nos próximos 5 a 10 anos com esse investimento. Sim, e o Living é o único operador expressivo do setor de moradia estudantil. Hoje em dia tem 4 imóveis funcionando. Eu acho que em conjunto tem mais ou menos 900 camas operando em São Paulo e Ribeirão Preto e Sorocaba. A partir de janeiro vai ter mais 2 imóveis funcionando, somando mais, acho que 700, 800 camas adicionais. Um em Jardins, em São Paulo, o outro na Praia do Flamengo, no Rio de Janeiro. E começando a operação também em janeiro de 2021, vai ter mais um imóvel perto de Avenida Paulista, com 340 camas. Nós estamos ainda na fase de aquisições. O objetivo é ter até 1.500 camas funcionando em 2021 e até 2.500 funcionando até 2022. A capital é próprio nosso e também uma parceria que nós temos com um grupo que chama Grosvenor, na Inglaterra, que é o maior proprietário de terrenos fora da família real inglesa. Seu objetivo é realmente ser o maior operador, o maior player da moradia estudantil no Brasil. Porque muito se fala de números, o mercado, se fosse igual ao mercado americano, seriam 2 milhões de camas. Então, se a gente tivesse 10% da proporção americana, poderíamos ter 200 mil camas para estudantes em student living estruturados profissionalmente no Brasil. Qual que é, na expectativa de vocês, o tamanho do mercado nacional? Depende em quanto se consegue reduzir o custo por cama. Nosso objetivo é de conseguir um custo por cama total de menos de 150 mil reais. Mas raramente é impossível de imaginar que vai ser
menor que R$85.000, custo de construção e aquisição. Para conseguir o mercado ser maior que 100 mil camas, tem que ter um custo menor que R$85.000. Então, hoje em dia estamos olhando o mercado de 80, 85 mil camas. E é um negócio que também precisa escala. Um imóvel com menos de 200 camas não atinge o margem operacional necessário, porque tem um custo fixo de property manager, de assistant property managers, de eventos, etc. Então não adianta tentar distribuir os imóveis de uma forma para cidades menores, porque aí não consegue escala. Seu foco é São Paulo, Rio de Janeiro e outras cidades tipo Campinas, Santos, Belo Horizonte, etc. Porto Alegre, talvez. E vocês que estão olhando, então, já estão muito ativos, vocês também estão pensando em alguma operação similar para o mercado de senior living, por exemplo? Ainda não. É bem especializado. Moradia estudante é muito especializado. Tem os desafios próprios, a estrutura digital própria, marca própria, de migrar para outras áreas que têm essa mesma intensidade de operação, seria começando de zero. Só se tivesse um empreendedor com uma ideia boa, um pé no mercado já estabelecido e uma química muito boa com esse operador. Aí a gente iria pensar. Teria que surgir uma U-Living dos seniors que pudesse ser o veículo, eventualmente, daí de se pensar alguma operação, ou seja, um outro operador completamente diferente que pudesse eventualmente ser sócio nessa operação. Exato. Tudo começa com uma boa química, com um empreendedor que está enxergando uma oportunidade, que está apaixonado pela oportunidade e com capital poderia realizar. Então, muitas vezes, um empreendedor que está fazendo algo com poucos recursos e consegue demonstrar que faria se tiver mais, mas que está fazendo hoje é pouco, porque falta recursos. Quando conhecemos Juliano Antunes, o fundador e CEO de U-Living, ele estava operando 2 imóveis. O retrofit de cada um foi menos de R$100.000. Hoje em dia, para prédios da mesma escala, o retrofit seria de 5 a 10 milhões de reais. Então ele estava conseguindo criar uma história operacional de locação Custo quase zero. Com custo quase zero. Ou seja, ele conseguiu fazer muito com pouco. E aí falamos, nossa, se a gente conseguir realmente fazer um redesenho desses imóveis com uma arquitetura mais legal, com área comum, com instalações, com eventos, com aplicativos, tecnologia, etc., imagina o que faria. E por que vocês optaram na U-Living e ir muito para retrofit e não para greenfield? Time to market é importante. De ter 1, 2 ou 3 imóveis é muito difícil de conseguir uma estrutura operacional interessante. Então, para conseguir uma operação de qualidade, teria que ter de 1.500 a 2.000 camas. Então, nossa visão era, vamos começar com retrofits, chegar rapidamente com 1.500 camas, ter uma operação muito bem estruturada, e no segundo momento nós podemos partir para greenfield. Nós já temos terrenos comprados para fazer alguns greenfields em outras cidades, e nós vamos partir agora, nos meados do ano que vem, com obras que são greenfields. Mas essa primeira obra de greenfield, nós vamos ter já retrofits ou operando o adquirido, que representa mais de 1.500 camas. E o mercado de multifamily para locação, como é que vocês estão vendo essa oportunidade? Ou nem estão olhando para multifamily de locação? Eu acho que é uma consequência de partir de estudantil puro para um segmento de jovens profissionais. No imóvel no Rio, que era o antigo Hotel Novo Mundo, tem 12 andares. Dos 12 andares, tem 10 que são, 11 que são andares de quartos total, de privativos. Dos 3 andares superior, nós fizemos uma qualidade de acabamentos e de eletrodomésticos que permite um preço mais alto e um público um pouco mais puxado para jovens profissionais e menos para universitários. E aí a gente vai testar como é que seria para oferecer esses quartos para um jovem trainee de PwC, de um Big Four da vida, e ver se tem essa demanda. Se essa demanda existe, nós vamos ampliar a marca de U-Living para atender também jovens profissionais. Isso aí, que é um mercado maior, sim, muito maior, mais renda. Uma coisa que eu tenho visto que todo mundo que está pensando em trabalhar com locação residencial olha produtos diferenciados, que possam ter um preço em tese maior.
Mas a gente tem feito vários estudos e que tem identificado que a maior rentabilidade está na locação residencial da baixa renda. Porque o custo de construção é mais baixo e o valor que a pessoa consegue pagar de locação em relação àquele custo, ele traz uma remuneração muito boa. A MRV, inclusive, agora lançou uma marca, né, Alugo, uma marca de locação, e pretende lançar aí entre 10 e 15 mil unidades por ano para colocar em locação. Como é que vocês veem essa ideia de eventualmente também existir um mercado, que daí seria um mercado quase infinito, no sentido que ele é imenso, de locação para baixa renda? Eu não acredito que locação de baixa renda vai ter uma rentabilidade maior do que locação de uma renda maior. Eu acho que isso não vai, com o tempo, acabar sendo o caso. Tem muito valor que pode ser agregado sem agregar muita área, agregando design de bom gosto, áreas comuns, amenidades, que agrega sim no custo, mas agrega muito mais na locação. Então eu acho que a arte de multifamília pela frente vai ser como que você consegue alugar espaço particular menor, mas agrega muito valor certamente com location, mas também com áreas comuns, com style, com serviços. Isso deveria permitir que a rentabilidade em relação de custo seja maior numa renda de média alta. Eu acho que tem muito espaço para ter margens bem interessantes, focando nessa faixa de idade de 25 a 35 anos, ou seja, aquela população que não casou ainda, e ainda que valoriza a mobilidade, mas que quer ficar perto de onde trabalha e que abre mão de área privativa para ter serviços, para ter área comum bacana, para ter um design bacana, para ter identificar com a marca, com a estética do imóvel. Então eu acho que consegue muito mais. Talvez hoje em dia, sim, a popular tem uma rentabilidade interessante, mas acho que em questão de tempo, até os developers agregam valor como design e services. Só que daí tem que ser mais do que o imóvel, então tem que ter alguma coisa a mais do que simplesmente imaginar um apartamento, né? Sim, e diferente de que o mercado de residencial para venda, residencial para locação foca muito menos no metro quadrado, que é a base do custo, e muito mais em quartos, nos atributos do prédio, curb appeal, que a gente chama de wow effect. Quando alguém entra num prédio do YouLiving, por exemplo, ele entra no lobby e ele vai olhar pé direto ao alto, um design bacana, iluminação fantástico, pessoas fazendo coisas divertidas. Ele vai fazer uau, ele vai olhar para cima, uau, fantástico. Depois ele vai subir para o quarto e falar, pequeno, confortável, inteligente o uso de espaço, mas é pequeno. Depois na descida ele vê de novo, não sabe como, falar uau, fantástico. Então sempre a gente procura onde vai ser o wow effect, onde vai ser o lugar onde a comunidade se junta para esquenta numa festa, no caso de moradia estudantil, para post-party, no domingo, na lazer, seja no rooftop, seja no lobby. E esse wow effect agrega muito valor e permite que você alugue menos metro quadrado. Sim. E falando de 2020, né, o que você espera da economia no ano que vem e quais são os setores que vocês pretendem investir mais no ano que vem? Dentro desse mix aí que está bem distribuído em diferentes segmentos, como é que você pretende atuar? Somos positiva da economia e eu acho que crescimento dirigido por crescimento de crédito é poderoso. Se eu pensar nos Estados Unidos, hoje em dia, a dívida do consumidor, mais corporate, mais mobiliária, em relação de PIB, e onde era nos Estados Unidos nos começos dos anos 60. E o crescimento da economia americana foi na média 3%, 2,5%, 3% ao ano, desde os anos 60. E o crescimento de produtividade foi em torno de 1%, um pouco mais de 1%. Ou seja, todo esse crescimento foi em cima de crescimento de crédito. O Brasil está em 1963, tem muito espaço para crescer só com uma taxa de juros real próximo, isso, que é próximo, o próximo potencial de crescimento. Você fica com taxa de juros real perto de 2, 3%, tem muito crescimento para frente. Isso precisa essas reformas fiscais e uma série de políticas que garantem sustentabilidade fiscal. Então, crescimento positivo.
Agora, o que nós vamos fazer? Nossa empresa é um ferramenta, o VBI é um ferramenta que permite os empreendedores, que chama entrepreneurs, intrapreneurs, ou seja, os empreendedores dentro da empresa crescer os próprios businesses. Na área de logística, tem Alexandre Bolsoni, que tem mais de 2 décadas no setor de industrial, começou em CBRE nos anos 90, ele que toca o business de logística no VBI. É para crescer, para captar mais, comprar mais ativos, desenvolver mais ativos. Na área de Structured Credit, tem Vitor Martins, que tem mais de 12 anos fazendo Structured Credit na área de Real Estate, é para crescer. Na área de moradia estudantil, mesma coisa. Cada segmento tem que aproveitar essa onda positiva de crescimento sustentável e crescer o business. Isso é muito positivo. Sem dúvida, que bom. É bom quando a gente vê pessoas de outros locais sendo muito positivo com o país, né? Eu sou um grande evangélico para o Brasil, nos Estados Unidos. Eu procuro explicar as maravilhas e os fatores bons que tem no Brasil para justificar investimento, turismo, etc. Inclusive com minha própria família, a parte que não está comigo, a parte que está indo nos Estados Unidos. Eu forço eles a visitar e enxergar o bom do Brasil. E eles já falam alguma coisinha em português também? Um pouquinho, eles fizeram aula, meus pais fizeram aula. Meus pais, que têm mais de 75 anos, fizeram aula de português numa uma escola de educação de adultos e começaram a desistir. Ele falou, é mais fácil que você ensina os netos a falar inglês e que eles aprendem português. Que legal. Não deu certo. Eu agradeço muito. Obrigado, né? A VBI está aqui o site para você que atua e quiser conhecer um pouquinho mais. Curta esse vídeo, deixa aí os seus comentários. E muito obrigado, foi muito bom. Obrigado a você, bem legal. Agradeço. Fantástico.